Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, mais uma vez, para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo nesta manhã de domingo. E se você pode, abre a sua Bíblia comigo nesta manhã em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, e vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Pai, esse nome que está acima de todos os nomes. Nós chegamos diante do trono da graça neste momento, por meio do novo e vivo caminho, o sangue de Cristo. Como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Nós chegamos, Senhor, não fundamentados em nossa própria justiça, mas sim na obra que Jesus consumou no Calvário por nós. Como Daniel falou, ó Pai, em Daniel, que não é baseado na sua própria justiça, mas sim nas suas muitas misericórdias. Misericórdias essas, ó Pai, que renovaram nessa manhã em nossas vidas. Pai, nós te amamos, te adoramos, te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui juntos, na sua presença. Espírito Santo, fale conosco nesse momento, por favor. Vai de encontro às necessidades que nós temos, em nome de Jesus, ó Pai. Te amamos, te adoramos, te damos a honra, a glória e o louvor, agora e eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hebreus capítulo 4, versículo 16, está escrito: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Nesta manhã, esse trono está disponível para que nós possamos achegar diante dele. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, está escrito que lá nos céus tinha um trono armado. E esse trono é o trono da graça. É o trono onde aquele que é 3 vezes santo, 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 está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. O trono da graça, onde nós podemos chegar confiadamente e poder falar com Deus nesta manhã, em todos os momentos das nossas vidas. Podemos chegar confiadamente ao trono da graça. Nós não merecemos, mas nós temos esse trono disponível para cada um de nós nessa manhã. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Junto ao trono da graça. No nome glorioso de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós podemos ter socorro em ocasião oportuna. Muitos de nós, neste momento, temos clamados diante de Deus por diversas situações das quais nós vivemos ou estamos passando neste momento. Paulo disse em Filipenses 4, não andeis ansiosos de coisa alguma. Pelo contrário, que todas as coisas sejam conhecidas diante de Deus através das orações e das petições. E aí, o que acontece? E a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Podemos aquietar nosso coração nessa manhã de domingo, chegando diante do trono da graça, confiadamente, colocando diante dele, protocolando diante do trono da graça as nossas petições, no nome glorioso de Jesus. Porque o livre acesso foi nos garantido por meio do sangue de Jesus Cristo. Podemos chegar hoje como nós estamos e vamos encontrar socorro em ocasião oportuna. Sabe, amados irmãos, Efésios capítulo 3, versículo 20, Paulo disse que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais.
Às vezes nós colocamos algo diante de Deus, diante do trono da graça, e muitas vezes nós traçamos o nosso caminho, o caminho para alcançar aquele benefício, aquele socorro diante do que Deus vai nos trazer no momento oportuno. Nós já estabelecemos o caminho, visualizamos como vai ser a provisão, mas não devemos esquecer que o caminho de Deus é diferente do nosso caminho. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. E Ele tem um jeito dele que é soberano e que é gracioso em socorrer-nos em momentos oportunos. Então, não devemos entrar em desespero, não precisamos ter medo de chegar diante do trono da graça. Sabe, muitos de nós ficamos receosos. Será que Deus vai nos aceitar? Será que Deus vai aceitar eu como eu estou hoje? Né? Olha, não depende da nossa justiça, não depende do que nós fizemos ou deixamos fazer, depende do sangue que foi derramado uma única vez por toda a eternidade. Na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, podemos achegar confiantemente diante do trono e colocar diante de Deus as nossas petições. Deus ouvirá o nosso clamor. Não tenha medo de chegar diante do trono da graça. Sabe, na quinta e sexta-feira passada, os judeus estavam comemorando, né, a festa de Purim. É um tempo de alegria, de banquete para os judeus, porque eles trazem à memória a libertação do povo judaico das garras do homem mau, que foi Amã, a Gagita, né, que ele fez planos para destruir definitivamente o povo judaico e teve o seu plano frustrado. Nós, no livro de Esther, você não vai encontrar o nome de Deus no livro de Esther. Mas, portanto, Deus estava trabalhando atrás da cena, em todos os meios, para que o seu povo fosse liberto. E aquele mal que Amã estava desejando para o povo judaico recaiu sobre a sua própria cabeça, porque ele foi enforcado na sua própria forca. Mas algo aqui para nós nessa manhã, em Esther, capítulo 4, né? Quando Mordecai pediu para Esther interceder diante do rei Assuero, em favor do povo judaico, Esther falou o seguinte, vejamos aqui juntos, né? Esther, capítulo 4, a partir do versículo 13, 11 e 16. Vamos ler o versículo 11 e 16. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses últimos 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. No versículo 16, está escrito, Esther fala, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Mas interessante que no capítulo 5, versículo 2, quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão, e Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei, que é que tens, rainha Esther? Olha, o rei estendeu o cetro de ouro para a rainha Esther, e ela podia achegar na sua presença. Sabe, amados irmãos, o cetro de ouro de Deus
já foi levantado uma única vez por toda a eternidade na cruz do Calvário, para sempre. Podemos achegar confiadamente diante da sua presença, pelo novo e vivo caminho, o sangue de Cristo, Hebreus 10, 20. O cetro de ouro de Deus foi levantado, erguido na cruz do Calvário. Nós podemos, nesta manhã de domingo, achegar confiadamente junto ao trono da graça e falar com Deus, colocar diante de Deus as nossas petições, as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas aflições, colocar diante dele em nome de Jesus e esperar confiadamente, porque ele ouvirá, ele se inclina para ouvir o nosso clamor, ele está de mão estendida para nos socorrer neste momento. Não devemos ter medo de achegar diante do trono da graça. O caminho está aberto, o sangue de Jesus, podemos achegar confiadamente e receber socorro em momento oportuno. Não tenha medo de chegar diante da presença de Deus. Sabe, amados irmãos, nessa manhã eu quero que você e eu sejamos ousados em achegar na presença de Deus, diante do trono da graça. Esse trono que foi armado nos céus, nos terceiros céus, da presença de Deus, onde aquele que é 3 vezes santo, 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 habita. O nosso Redentor, o nosso Salvador, o Deus de toda a terra, Jesus Cristo, o nosso advogado, a pedra angular, a rosa de Sarão, o lírio dos vales, o leão da tribo de Judá, o nosso Salvador. Olha, amados irmãos, que privilégio que nós temos nesta manhã de poder achegar diante do trono da graça com alegria, sabendo que Deus, ele trabalha atrás das cenas, sabe, ajudando-nos, fazendo as coisas acontecer, nos protegendo, sabe? Nós não conseguimos ver Deus aqui trabalhando, mas ele está atrás da cena trabalhando. Ele está juntamente conosco. Jesus diz, eu estarei convosco até o fim. Mateus capítulo 28, versículo 20. Temos a presença de Deus junto conosco nesta manhã de domingo. Não tenha medo de chegar diante do trono da graça. Deus está com as mãos estendidas nessa manhã. E ele agirá. E agindo Deus, o que ou quem poderá impedir? O milagre acontece, porque Deus é o Deus do impossível, o nosso Deus. Aleluia! Podemos sim esperar confiantemente no Senhor. Davi disse, em Salmos capítulo 40, Davi disse o seguinte, versículo 1 a 3, esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Uau! Que fantástico, hein? Aqui é Davi falando, esperei confiantemente no Senhor, esperei com a certeza, com a convicção que ele ia agir e Deus agiu. O Senhor se inclinou e ouviu o clamor e socorreu a Davi. O Senhor tirou Davi de um poço de lama e perdição. Mas você pode falar assim, mas como isso pode? Davi, um homem milionário, o maior monarca da história de Israel, mas um homem segundo o coração de Deus. Um homem que conhecia a graça de Deus. Um homem que corria para a presença de Deus. Quando errava, né, ele caía de quatro diante de Deus, confessava seu pecado e andava. Foi assim. Você pode olhar Salmos 32, ele diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos, então confessei os meus pecados. E ele confessou diante do profeta Natã, ele estava de quatro, confessou seu pecado e caminhou, levantou a cabeça e andou. Salmo 51 reflete sobre isso. O pecado, ele nos persegue,
diariamente. Ele está diante de nós, como está em Números 23 e Salmo 51. Ele nos exprime, como está em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Tenazmente nos assedia, mas graças a Deus, porque o cetro de ouro de Deus foi levantado na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus. Ele gritou: está consumado. O acesso está livre ao trono da graça. Podemos achegar pelo novo e vivo caminho diante do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, e colocar nossas petições da certeza que ele ouvirá. Daniel, por 21 dias clamou, 21 dias, sabe, ele jejuou, ele estava fraco, seus joelhos estavam tremendo, ele não tinha mais forças, mas ele continuou esperando. Enquanto ele clamava e esperava, havia uma guerra nas regiões celestiais. E, sabe, Deus batalhou a batalha de Daniel nas regiões celestiais e trouxe a resposta. E o anjo chegou para Daniel e tocou nele em Daniel capítulo 10, e falou: não temas, ó homem muito amado, ser forte, e é o que Deus está falando para muitos de nós nessa manhã. Ó homem muito amado, ó mulher muito amado, não temas, não tenha medo, ser forte, e Daniel disse ao Senhor, ao anjo tocar em mim e me dizer essas palavras, me fortaleci. Fala, Senhor, porque teu servo te escuta. Oh, amados irmãos, Daniel, Davi, grandes testemunhos de fé. Davi esperou confiantemente no Senhor e Deus ouviu o clamor de Davi. Sabe, amados irmãos, não devemos jamais entrar em desespero em nossas vidas. Não devemos. Devemos sim, sem medo, a chegar diante do trono da graça. Davi disse em Salmos 31, versículo 7, ele fala o seguinte: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma. Aqui é Davi falando, esse Davi que esperou confiantemente no Senhor. Ele disse: ó Deus, eu vou me alegrar, eu vou me regozijar na tua bondade, na tua benignidade, pois o Senhor vê a minha aflição, o Senhor conhece as minhas angústias. É o mesmo princípio para conosco, amados irmãos. Deus vê as nossas aflições, Ele conhece as nossas angústias. E Davi disse: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou e me ouviu quando clamei por socorro. Ele tirou-me de um poço de lama e perdição e colocou-me os pés sobre a rocha. Nossos pés estão sobre a rocha inabalável, que é Jesus Cristo. Podemos achegar confiantemente junto ao trono da graça, na certeza que Ele escuta, Ele ouve o nosso clamor. Em Lamentações capítulo 3, Jeremias estava no fundo do poço, chorando, clamando diante de Deus. No capítulo 3, você pode ler a partir do versículo 48, ele fala: dos meus olhos se derrama um torrente de águas por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam, e não há descanso, até que o Senhor atenta e veja lá dos céus. Os meus olhos entristecem a minha alma, e por causa de todas as filhas da minha cidade. E ele fala o seguinte, no versículo 55, da mais profunda cova, Senhor, invoquei o seu nome. Aqui Jeremias falando, da profunda cova, invoquei o seu nome. E olha, versículo 57, de mim te aproximastes, no dia que eu te invoquei, dissestes: não temas, não temas, não tenha medo, não tenha medo. Podemos invocar o Senhor hoje sem medo. A obra está consumada, o caminho está livre, o sangue de Jesus é o caminho que nós podemos achegar diante do trono, não fundamentado em nossa própria justiça, mas sim nas suas muitas misericórdias, como Daniel falou em Daniel, vamos lá,
no livro de Daniel, capítulo 9. Ele disse, versículo 18 e 19, inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada por teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas sim em tuas muitas misericórdias. Ó Deus, Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo. Ó Deus, meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel 9, versículo 18 e 19. Ó Deus, nós chegamos diante do trono da graça, sem medo, não fundamentados, não fiados em nossa própria justiça, mas sim nas muitas misericórdias do Senhor. Porque nós estávamos perdidos, sem Deus e sem esperança no mundo, Efésios 2:12. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2:1. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Efésios 2:4. Ele nos amou e nos salvou, nos deu um novo começo e nos deu e levantou o cetro de ouro, que é a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. E agora nós temos livre acesso ao trono da graça. Não tenha medo de achegar confiantemente diante do trono. Coloque diante dele em oração. Coloque diante dele o que te preocupa. Coloque diante dele as suas necessidades. Coloque diante dele os seus medos. Coloque diante dele as suas angústias, porque ele as conhece. Coloque diante dele as suas aflições, porque ele as vê. Não tenha medo. Põe diante do Senhor e espere confiantemente nele, porque ele agirá, ele vai responder. Não entre em desespero. Confie em Deus. Creia nele, não tenha medo, achegue diante do trono da graça com ousadia, porque Deus vai nos ouvir, Deus vai nos responder, e ele é poderoso para fazer infinitamente mais, como eu falei no início, como está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20, infinitamente mais, não andeis ansiosos de coisa alguma, como está escrito em Filipenses 4, 6. No versículo 4 de Filipenses 4 está falando, alegrai-vos do Senhor. Outra vez vos digo, alegrai. Os judeus se alegraram nessa semana, relembrando a festa de Purim, um tempo de banquete, libertação do povo hebreu das garras de Amã. E nós podemos celebrar hoje, porque o cetro de ouro de Deus foi levantado na cruz do Calvário, e nós temos livre acesso ao trono da graça, podemos chegar com alegria, com, regozijo, como Davi disse, porque Deus conhece cada uma das nossas aflições, ele vê as nossas angústias, e ele tem um plano, ele é poderoso para libertar, curar, suprir e fazer infinitamente mais. Não tenha medo, achegue diante do trono da graça, coloque diante dele todas as suas petições e espere confiantemente. E você verá que o nosso Deus não falha. Tudo vai passar. Tudo vai passar. E pela graça de Deus, nós teremos um testemunho de fé. Que ele fez infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, Hebreus capítulo 4, está escrito, Hebreus capítulo 4, versículo 16, está escrito, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Aleluia! Uau! Que essa semana seja a semana que nós sejamos ousados de achegar diante do trono da graça. Que sejamos ousados em protocolar as nossas petições diante do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sabendo que ele se inclina para nos ouvir, e ele responde, ele jamais irá desistir das nossas vidas, porque ele nos ama. E o cetro de ouro de Deus foi levantado, erguido, uma vez por toda a eternidade, na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Deus de toda a terra. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua semana, não tenha medo. Deus disse em Isaías capítulo 41, versículo 13,
Eis que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te ajudo. Nessa semana, vamos segurar nas mãos de Deus e não temer, e não ter medo, porque Ele nos ajudará. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Se você está nos assistindo nessa manhã de domingo ou durante a semana e ainda não conhece Jesus como Salvador, ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. O momento é hoje. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com Deus. Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, ore comigo agora. Onde você está? E como você está? Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu confesso, Senhor, ó Deus, eu confesso a Ti, Jesus Cristo, como o meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração, me dá uma nova vida, me faz uma nova criatura. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Sabe, se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo site, ou pelo Instagram. Fala, pastor, eu orei contigo. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Acheguemos-nos confiantemente junto ao trono da graça. Porque este é o momento, esta é a ocasião oportuna para que Deus possa nos socorrer, e Ele nos socorrerá, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua semana, em nome de Jesus. Amém.